Boa tarde, eu sou a Tayane. Vamos nas pegadas? Hoje nós vamos falar sobre introdução, que é a introdução do livro de Atos dos Apóstolos, que se encontra em Atos, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, que diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual eu disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. A ascensão de Jesus, então, se encontra em Atos capítulo 6, do 6 ao 11, a ascensão de Jesus. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Estarei explicando. Os mortos. Na última dessas aparições, Jesus reuniu os apóstolos e ordenou-lhes que não saíssem de Jerusalém. Com muitas e infalíveis provas, é um argumento que fundamenta a confiança dos cristãos na ressurreição de nosso Senhor. A expressão grega traduzida por infalíveis provas refere-se a uma prova decisiva e convincente. A fé cristã não está edificada sobre especulações ou mitos, mas está firme sobre atos soberanos e testemunhos dados pelo Deus encarnado no universo espaço-temporal. Nascimento, ministério, morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus Cristo estão solidamente enraizados na história. Reino de Deus é o tema central da pregação de Cristo aos seus apóstolos durante os 40 dias que marcam o período entre a ressurreição e a ascensão. O centro significativo da história de Jesus não é a cruz, mas a coroa, ou seja, o tempo em que o Rei Jesus se revelara em toda a sua majestade e reinará em glória. Atos, capítulo 1, versículo 4. Como foi pregado por João Batista e reiterado pelo próprio Jesus, a promessa do Pai é a promessa do batismo com o Espírito Santo. Há 7 referências desse batismo nas Escrituras, entre as quais 5 são proféticas, uma é histórica e faz alusão ao dia de Pentecostes, e outra é doutrinária, explicando o significado e sentido do batismo com o Espírito Santo. Atos, capítulo 1, versículo 5. Vós sereis batizados com o Espírito Santo. A voz passiva do verbo indica que o batismo não depende dos nossos esforços para alcançar a promessa, mas baseia-se na vontade do Senhor. O tempo futuro demonstra que não há incerteza ou dúvida na promessa. A palavra grega para batizados significa imersos ou mergulhados. A conotação dessa palavra grega também diz respeito a identificar-se com alguém ou algo. O batismo espiritual nos coloca em união espiritual, uns com os outros no corpo de Cristo, a igreja.
Atos capítulo 1, versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe a afirmação de Cristo, de que o Espírito Santo estava para ser enviado. Evidentemente, despertou os discípulos a respeito do estabelecimento do reino. Eles esperavam que esse evento acontecesse durante o ministério de Cristo. Agora, após a ressurreição, certamente teria chegado o tempo. Relacionar a vinda do Espírito com a vinda do reino se coaduna com o pensamento do Antigo Testamento. A indagação, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino em Israel, expressa a ansiedade dos apóstolos para a antecipação das normas do reino sobre as quais Cristo havia falado nas semanas e nos dias anteriores. A expectativa popular e a esperança fundavam-se na crença de que Cristo estabelecia o reino de Deus imediatamente. Não vos pertence saber. Jesus não corrigiu o ponto de vista de seus discípulos no que diz respeito à restauração do reino de Israel. Em vez disso, ele tratou de corrigir o que eles consideravam cerca do tempo dessa restauração. Tratava-se de um equívoco semelhante ao que ele tentara corrigir com a parábola registrada em Lucas capítulo 19, do versículo 11 ao 27, que fala sobre a parábola das 10 minas. Os tempos ou as estações, essas duas palavras tratam do problema da datação, de forma distinta da anterior. Tempos é uma referência à cronologia ou à duração do tempo, referindo-se a quanto tempo durará a espera pela vinda. O termo estações é alusivo às épocas ou aos eventos que ocorrerão no tempo compreendido entre a ascensão e o evento escatológico. Os discípulos não sabiam quanto tempo levariam até Cristo estabelecer o seu reino, nem poderiam saber os eventos que deveriam ocorrer antes desse estabelecimento. Pedro afirma que mesmo os profetas do Antigo Testamento não tinham conhecimento do tempo compreendido entre os sofrimentos de Cristo e a sua posterior glorificação. Todas as coisas aconteceram no tempo de Deus e à maneira dele. Apenas esse verso deveria ser suficiente para que ninguém tentasse estabelecer datas para o retorno de Cristo. Atos capítulo 1, versículo 8. Em vez de tratar da data do retorno de Cristo, o trabalho dos discípulos deveria ser levar a mensagem do Senhor a todo o mundo. Recebereis a virtude do Espírito Santo. Esse trecho refere-se ao poder necessário à vida piedosa, como demonstrado na vida dos homens do Antigo Testamento, marcados pelo santo agir. Abraão, em Gênesis 22, José em Gênesis 39, Moisés em Êxodo 14, Daniel em Daniel 6. Essa foi a virtude ou poder designado para a execução de uma nova tarefa, levar o Evangelho até os confins da terra. Ser-me-eis testemunhas é a ordem de Jesus aos seus discípulos para que testemunhassem acerca dele aos outros, sem importar-se com as consequências. A tradição da igreja nos diz que os 11 apóstolos que ouviram essa promessa, à exceção de João, morto no exílio, foram martirizados. Deus capacitou seus discípulos para serem testemunhas fiéis e fervorosas, ainda que, enfrentando a mais veemente oposição, essa mesma virtude para testemunhar é acessível a nós hoje. Nossa tarefa não é convencer pessoas, mas testemunhar a verdade do Evangelho. Que Deus possa estar falando no seu coração grandemente através desta mensagem. Fique com Deus e até a próxima com mais um vídeo no canal. Tchau!